minutinhos. O programa já está no ar com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante, garante. Ronaldo Velho Bueno, nosso titular aqui das segundas-feiras. Bom dia, tudo bem, Ronaldo? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Sempre bom começar a semana aqui com vocês. Bacana. O Ronaldo, acho que tu tem que abaixar os teus fones, né? Pouquinho. Eu vou baixar, peraí. Deu eco aqui quando eu falei. Então tu vai falando enquanto eu abaixo aqui, por favor. Vai falando bom dia, pra o tema do... Para modular a voz, né? Mas eu acho que agora o retorno já tá melhor, Beverly. Ah, sim, obrigado. Porque aqui a gente faz ao vivo, né? É que, na verdade, eu devia ter me dado conta. A gente sabe quem usa o fone antes. Eu devia ter colocado o fone sabe. Antes, no intervalo, né? Que daí dava tempo. Eu sei quem usou antes, que gosta, assim, no topo, né? Do volume. Eu já não gosto muito. A audição tá bem dessa pessoa? Não sei. Há controvérsias. Eu acho que não. Mas, enfim, não é meu problema, né? Não é assunto meu. Mas a gente sabe, tem pessoas que gostam mais, acostumaram, né? Com o volume muito alto. Eu, particularmente, o fone de ouvido tem que ser mais baixinho, me incomoda um pouco ele alto demais. Bom, isso posto, bom dia, boa semana. Tomara que a chuva pare. Boa semana. Acho que parou, né? Vamos torcer que a chuva pare. Pelo menos a previsão ainda coloca, né? Alguns dias de instabilidade, né? Mas a gente fica na torcida, porque os estragos que a chuva vai provocando, né, não só aqui na nossa região, mas em outras regiões do estado, acabam sendo preocupantes. Nossa, nem me fale, Ronaldo, a gente tá até cansado. Brincava esse final de semana que a gente tá virando sapinho de novo, sem contar o susto, o medo em função da questão do que a gente viveu mais ou menos nessa época do ano passado, faz a gente ficar com medo, né? Eu vou te confessar, eu tenho medo. Começa a chover demais, ventar demais. Antes eu achava poético. Eu continuo achando poético. O barulho da chuva. Agora eu te confesso que dá um medinho. Bom, nosso assunto do programa de hoje, eu vou chamando a audiência para vir junto conosco, são as bebidas típicas do inverno e o quanto estas bebidas típicas do inverno aqui para nós, elas são fruto de uma cultura, né? Ou elas impactam, elas transformam a nossa cultura. Eu vou dar algum exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, por prática, tomar chá no inverno. Para mim, bebida de inverno é chá, embora eu seja cafezeira de plantão. Gosto de café, tomo café, continuo tomando café no inverno também. Mas no inverno, de uma forma geral, Ronaldo, para mim parece que apetece chá. E não é só o tomar o chá. Não é só o tomar. É o fazer o chá, é secar a casca da laranja. Já vai comer aquela laranjinha? Já vai, tira a casca, já higieniza antes, coisa que no verão, mesmo quando tem ainda os cítricos em tempos mais quentes, eu não faço isso. Mas começou o friozinho, higieniza a casca, já tira ela, já deixa ela prontinha ali para secar, já vai fazendo aquele chazinho, o perfume que fica na casa, né? O aroma, aquele quase que vapor que fica. Ontem, por exemplo, eu fervi chá. Fui olhar ao redor da cozinha, tava tudo embaçado, sabe aquele ar? Disse, olha que bom, já até limpa as vias aéreas, né? Já faz ali, como é que se chama? Aquele vapor nasal, sabe? Nebulização. Nebulização natural. Gostei. Para mim, o chá. E para ti, Ronaldo? Olha, para mim, uma bebida muito característica do inverno, e eu já vou explicar o porquê, é o chocolate quente. Porque eu acho que existem bebidas de frio e bebidas que são boas de a gente aproveitar no frio, e tem aquela típica do inverno. Vou explicar essa diferença no meu entendimento. Por exemplo, o café. O café é uma bebida que fica melhor a gente tomar quando está um clima frio, porque ele é quente. O chimarrão também, mas são bebidas que a gente consome ao longo do ano inteiro. Eu acredito que quem está ouvindo também se identifique. Eu tomo café o ano inteiro, tá? 10 graus, estou tomando meu cafezinho, tá 32 graus no verão, o cafezinho é sagrado, de manhã, eu tenho esse costume do café, tanto de manhã, o café com leite,
né? Café, eu acho que é mais um meio a meio, assim, um pouquinho mais de leite do que café. Eu gosto assim, Mais branquinho. mais clarinho, né? Não branco, totalmente branco, mas não aquele pingadinho, sabe? Que as pessoas fazem a xícara de café e pingam ali 2, 3 gotinhas de leite só para dar aquela coloração, aquela enfraquecida. Aquela quebrada. Não, o meu é meio a meio. Né? Sem açúcar. Quando eu tomo café com leite, sem açúcar. Quando eu tomo cafezinho puro, aí com açúcar. Não sou do time do café puro, né? Até estava olhando aqui nas garrafas térmicas da rádio, tem 2 adesivos. Tem uma que está escrito café e a outra café amargo, que é o café que está aqui do meu lado. Tô vendo aqui, café amargo. Adivinha quem toma? Adivinha quem toma que está aqui do lado? A Beverly toma o café amargo, né? Sim, isso aí. A minha vida tem já açúcar, a doce que chega, tem que amargar amargo. um pouquinho com o café, né? Isso. Mas eu tomo o meu com açúcar, é só o café, né? Com o adesivo só do café. E tu vê como é a questão da cultura, né, Ronaldo? Só a palavra já dá uma conotação. Quando a gente coloca café amargo, dá a entender que o normal do café é o doce. o adoçado. Né? E café só é Se café, a gente fosse né? ver, seria o oposto, Exatamente. né? Esse aqui que está com o café amargo deveria estar com o adesivo café, porque ele é o natural, É o não natural. tem nenhum aditivo, né? E o com açúcar devia estar escrito café com açúcar, mas a gente tem a lógica oposta, né? O cafezinho normal é o cafezinho com açúcar. O típico brasileiro tomou café com açúcar. Com né? açúcar. E eu tomo com açúcar. Não fui ainda cooptado para tomar o café amargo da Beverly. Calma, tu não tem idade suficiente. Ainda Quando chega não uma tem certa tempo idade, suficiente. vai chegar lá. Falam que no terceiro dia acostuma. Não, para mim ainda não cheguei nesse grau de evolução Mas certamente não do tomou paladar. Não tomou 3 dias a fio, certamente. Não dá, não tem como. No primeiro dia eu já desisto, né? Isso aí. Mas enfim, o cafezinho, que é uma bebida boa de se consumir no frio, eu tomo inverno e verão, né? Então não tem tanto essa característica de ser uma bebida específica do inverno. O mesmo dá para aplicar ao chimarrão. O chimarrão é uma bebida confortável de se beber no frio, de consumir ali num dia frio, maravilha, mas na beira da praia eu tomo chimarrão. Assim como boa parte dos gaúchos, né? Então, eu acabo não caracterizando como uma bebida típica de inverno. Agora, 2 bebidas que para mim tem essa... Eu falei uma antes, mas agora eu lembrei de outra. É o chocolate quente. Eu não me recordo de tomar chocolate quente em outras épocas do ano. No meio de dezembro vou tomar um chocolatinho quente. Não apetece. Para mim não vai. Né? A gente vai num café, tem lá no cardápio, mas daí é uma insanidade pedir um chocolate quente, você suando lá, né? Derretendo. Nem tem para oferecer, Ronaldo. Mas no cardápio fica, né? Fica Nos cafés, mas eu não peço. Prefiro um suquinho. Tu diz café colonial. Não, numa cafeteria, assim. Fica lá o chocolate quente no cardápio. Não me lembro de ter. Mas eu não peço. Já me lembro de ter pedido e não ter. É que eu nunca pedi também para saber, né? Eu sei que fica lá escrito, né? Não apetece. E a outra bebida que é muito característica para mim é o quentão. Eu separei até uma receita de... Eu sei uma receita de quentão que eu faço de cabeça no final do programa, né? Para incentivar quem está ouvindo agora a continuar com a gente até o final. Eu vou passar a receita do meu quentão. E eu vou passar uma receita de chá. Aliás, quem quiser trocar, fazer uma troca aqui de receitas, pode passar para a gente a sua também, seja da bebida que você goste, né? Típica de inverno. Passa para a gente faz uma troca aqui de receitas pelo WhatsApp, 999530616. Pode passar aqui, que já fica por escrito ali, ou manda um áudio que a gente faz essa troca aqui. Ronaldo, eu não vou esperar o final do programa, porque a gente vai fazer entregas já aqui ao longo do programa. Uma receita típica de chá que eu aprendi há alguns anos na minha história, nesses últimos 5 anos, e que sempre faz parte. Foi lá desde a gripe A. Lembra quando começou a surgir a questão da gripe A? Já faz mais do que 5 anos. E 2010, 2011, o tempo passa, né? tão rápido. Acho que foi um pouquinho mais para frente, que foi mais comum para nós aqui ter gripe A. Eu lembro que a minha filha pegou gripe A e a gente tomou Tamiflu na época, né? Faz todo aquele processo de tomar o famoso Tamiflu. E eu lembro que a gente foi no médico. E o médico, pediatra, na ocasião, ele disse assim, olha, daqui para frente sempre usa anis estrelado, porque o anis estrelado é o fitoterápico que tem aquele ingrediente que depois eles fazem o Tamiflu, né? Claro, gente, não substitui o remédio nunca, né? Porque o remédio na dose certa
pensando naquilo que ele vai combater. A fitoterapia, você não tem como mensurar se está tomando de mais, se está tomando de menos, não tem como, e nem sempre o teu organismo absorve. Então, não estou aqui fazendo apologia a tratamentos medicamentosos. Estou falando de sabor, estou falando de uma conduta que a gente pode adotar e que para o inverno é legal, ajuda, né? Então, todos os meus chás levam anis estrelado, todos. Anis estrelado, Ronaldo, e uma folhinha de louro, porque o louro não dá gosto. Né? Ele não tem ele tem o aroma e ele tem lá os efeitos deles que são efeitos antissépticos normalmente. Então, normalmente uma folhinha de louro. Então, eu boto lá erva doce, que eu acho sensacional o gosto do chazinho de erva doce, um pouquinho de erva doce, uma folhinha de louro, anis estrelado, e aí você pode incrementar com o que você quiser. Pode colocar lá canela, pode botar cravo e dá um aroma na casa, Ronaldo. Ah, com certeza. Pensa no cheirinho bom que fica na casa. Se eu não estou enganado, o anis estrelado, ele não é a semente do funcho, da erva doce? Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas é aquela estrelinha, né? Que parece um gravetinho em formato de estrela. Né? E é bom colocar até no chimarrão, né? Delicioso. Tem um sabor. Coloca dentro, assim, da cuia do chimarrão, uma estrelinha daquela e dá uma adocicada, né? Para quem gosta do chimarrão com um pouquinho mais de doçura. Eu prefiro o chimarrão puro também. Eu também assim, gosto sem nada. Tem gente que coloca aquele outro chá, erva doce, camomila no chimarrão. Eu não gosto. Eu prefiro apenas a erva mate e água quente. Não água fervendo para não queimar a erva, né? 70% Agora, o chimarrão, 70% água, né? Isso. Eu nunca sei como se faz. Na escola do chimarrão. É quando dá a primeira chiada na chaleira. Daí desliga. Desliga. Chegou em 70 graus. Sabe que o chimarrão eu gosto de tomar no inverno, no verão, mas eu só tomo quando me oferecem, porque eu tenho uma preguiça danada de fazer. Eu não acho fácil fazer o chimarrão. Ok, bota a erva, vira, tem uma técnica ali, né, para posicionar a erva, daí você vai posicionando a garrafa, coloca água quente para assentar a erva. Eu faço uma sujeirama, derramo erva, não acerto o ponto, entupo a bomba. Então, assim, gosto, mas não faço. Quando me oferecem, maravilha, eu sempre vou aceitar o chimarrão. Tomo umas 2, 3 cuias, não mais do que isso, não por falta de vontade, mas é porque a gastrite não permite mais do que isso, né? Na terceira cuia, o meu esôfago já está gritando. Então, assim, já está gritando, não bebe mais chimarrão. Então, eu faço um consumo moderado. E tu sabe que o chimarrão, para mim, é engraçado, né? Como a gente reage, o nosso corpo reage a algumas substâncias. Se eu tomar, por exemplo, chá demais, eu sinto uma espécie de tremura, assim. Parece que o corpo não, né? Claro que com essa substância, por isso que eu digo, a fitoterapia, ela é bacana, mas a gente não pode também tomar livre, a Deus dará. A gente precisa, às vezes, colocar um pouco menos do que um pouco mais, porque sim, desequilibra os nossos sistemas. Como eu gosto de sentir o cheiro, o aroma, às vezes eu dou uma exagerada e me dá uma certa tremedeira, assim, um mal-estar se tomar demais. Uma xícara, não, né? Eu não tenho conhecimento sobre as propriedades medicinais, então, por isso, eu prefiro não fazer uso do chá como um instrumento medicinal, justamente para não errar a medida, para não dar um efeito colateral, assim. Ronaldo, eu tomo um chazinho como sabor, assim, pelo sabor. O chá de camomila, eu gosto de um chá de camomila, ou o chá preto eu gosto também, mas também esse eu tenho que dar uma maneirada por causa da gastrite. Sim, os chás, de uma forma geral, para mim, tem essa função de aromatizar os ambientes também. Outra coisa que, para mim, tem a ver muito com bebidas de inverno são essas bebidas quentes todas. Um chá, um café, mas o café menos, porque o café, por vezes, você não toma em grandes proporções. Toma um pouquinho, né, até para não esfriar. Eu não gosto de café frio, café quente. Mas concorda que o café é a nossa bebida do dia a dia? Total. Ele não é uma bebida de inverno para nós. Não, também concordo contigo. Para mim, a ideia do café é o café todo dia, independente da época do ano. Se fosse tomar uma xícara de café daí com leite, coisa e tal, é os horários, né? O café da manhã, sei lá, tomar um café com um bolo, aí faz sentido. Se não, fora disso, não faz sentido. Ficar bebericando esse café com leite, para mim, não faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que o chá, ele te proporciona, Ronaldo, você pegar ou uma caneca ou uma xícara, né? E ficar esquentando as mãos. Abraçar a xícara, né? Isso. Traz um conforto, Nossa, chá conforto. Isso aí, tem toda aquela questão, assim,
da estética do inverno, né? Sim, sim. Eu acho E que se faz tiver parte. chovendo, aquela chuvinha batendo na vidraça, você liga Uma aquela cobertinha em um filme, um chazinho. Nossa, muito Tá, bom, tá, né? tá feito, Tá né? feito, Tá feito o Carreto. domingo, o Tá sábado. feito. Aliás, eu Né? fiz muito esse final de Uma semana receita chá. perfeita para o fim de semana, né? Gosto muito. É, Ronaldo, eu fiz isso exatamente essa cena, né, da xícara, mas com um chocolatinho quente esse fim de semana. deixa eu te contar, então, sobre o chocolate quente. Chocolate quente, tem pessoas que têm uma história. Eu acho que, quando a gente fala de cultura, a gente está falando daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viu, daquilo que faz um sentido que não é só o que você coloca na boca, não é só o paladar, não é só a nutrição, são outros elementos, uma memória Uhum. afetiva, né? E para mim, o chocolate quente eu não tenho histórias com chocolate quente. Não tenho histórias. Porém, esses dias, eu não sei se eu fui estimulada vendo pessoas falarem, enfim, produtos culturais que tinham lá o tal do chocolate. Eu fiquei com desejo, Ronaldo. E aí eu fui no mercado e peguei lá o chocolate quente mesmo, esse que você compra em pó. Uhum. O verdadeiro chocolate quente, aquele que você tem que bater o leite, não sei o quê, não sei. É um processo que já me cansa só para começar, né? Já me cansa só para começar. E aí eu comprei o famoso achocolatado e um leitinho, que também muitas vezes está valendo, né? Isso aí. A versão popular, a versão barata do chocolate quente. E aí o que eu fiz? Fiz primeiro a versão barata, porque estava com preguiça de fazer a mais trabalhosa, né? Não Ronaldo, fica cremoso, né? que decepção! Que decepção! Sabe quando você toma um negócio, na tua cabeça era uma coisa, quando você toma, não, mas não era É que você vai tomar nada. pensando na cremosidade e fica um leite sujo, né? Não, e sem gosto, super açucarado. Isso aí. Que eu fiz? Fui lá e fiz o trabalhoso. Também não atendeu as minhas expectativas. Agora teve uma quebra de expectativa, porque eu jurei que você ia dizer Exato. que teve uma diferença Não. enorme. Não, na verdade, nenhum. O que eu quero dizer é que tem coisas que são uma memória afetiva que nada mais compensa. Eu ouço muitas pessoas dizendo, tem o bolo da minha avó. E aí o cheiro te lembra, você tenta a receita, você faz com tudo que a tua avó faria, mas quando você vai comer, não é a mesma coisa. Por quê? Porque não é o bolo feito pela tua avó. E eu não sei que lugar que ficou essa minha ideia, mas eu acho que foi isso, sabe? Do campo do nada nenhum atenderia, porque era alguma coisa que não era necessariamente uma comida, não era no paladar, era no campo das afetividades. Tem isso também, né? Tem isso. E nós falávamos há alguns programas atrás, quando abordamos as comidas de inverno, aquelas comidas mais quentinhas que são boas de se fazer nessa época do ano, e acho que é um tópico interessante de a gente abordar, que comida e bebida são dois elementos fantásticos para a gente entender a cultura, os costumes de um povo, de um lugar, né? São elementos que diferem de região para região. Agora, nessa época do ano, né? Junho, a gente tem visto muito as festas juninas na televisão. E é incrível como que as comidas juninas no Rio Grande do Sul são de um jeito, as comidas juninas em Minas Gerais são de outro jeito, no Nordeste brasileiro são de outra forma. Existe uma linha comum, assim, a presença do milho, do amendoim, da pipoca, por exemplo, mas existem outros usos, né? O pinhão. O pinhão é muito típico nas festas juninas, aqui na região sul, né? Do Paraná para baixo. Agora você pega outros elementos, são mais comuns em determinados estados do Nordeste. Então, a comida e a bebida acaba mostrando em que lugar que a gente está, né? E eu acho que o quentão é uma das bebidas que traduzem isso. Eu fui pesquisar ao longo da semana, porque a gente já havia falado de abordar no programa de hoje as bebidas de inverno, justamente pelo início do inverno na sexta-feira, né? Às 11 da noite iniciou o inverno e vai nos acompanhar aí por 3 meses. E olha que interessante, o quentão, como a gente conhece, nós chamamos de quentão. Em outras regiões do Brasil, o quentão que a gente bebe aqui, eles chamam de quentão de vinho. Porque o quentão tradicional não é de vinho. E essa é uma descoberta que eu fiz por acaso, assim, uma situação justamente quando eu fui começar a buscar receitas. Como é que eu faço um quentão bom? Daí bota receita de quentão na internet. Experimenta fazer isso. O quentão tradicional ele é feito de cachaça. Cachaça, gengibre, açúcar,
especiarias ali, o cravo, algumas outras, a canela, né? É muito parecido com o nosso quentão, mas de cachaça. Não E sabia é disso. algo tradicional do Sudeste para cima, geograficamente. O nosso quentão, que a gente chama só de quentão, mas em outras regiões do Brasil chamam de quentão de vinho, ele é um costume trazido pelos imigrantes italianos, pelo vinho ser um elemento mais comum. Inclusive, há registros de que os imigrantes italianos na Europa já faziam uma bebida quente de vinho, que era um cozido, digamos assim, esquenta o vinho, com algumas especiarias locais. Quando chegam no Brasil e há essa adaptação, essa mistura, sabe-se da existência de uma bebida aqui de inverno, que é o quentão, substitui-se a cachaça pelo vinho, daí o vinho, o açúcar, o cravo, os pauzinhos de canela, e ali tem o nosso quentão, que acaba sendo feito com o vinho. Então, vê que tem um elemento cultural, né, que é algo típico da nossa região e mostra como que nós nos comportamos, quais que são os nossos hábitos alimentares, né? Tem a substituição ali da cachaça, que é uma bebida tipicamente brasileira, pelo vinho, que é uma bebida que foi trazida, digamos assim, na bagagem pelos imigrantes europeus. E a ideia, né? Tu veja, a cachaça, o negócio é uma bebida que tem álcool, né? E aqui para nós, agora, a gente não pode mais fazer o quentão com álcool. E sei lá, para mim, O meu é com álcool. perde totalmente o sentido. Deixa o quentão sem álcool para festa junina de escola, né? Ou então, na minha opinião, ou para quem não gosta. Tira o quentão do cardápio. Não pode ter? Por que tem que ter? Né? Se não pode ter. É que é tão típico, né? É típico, mas vai fazer o quentão de escola. Agora, tem aquele quentão que a gente compra no mercado, já prontinho, Sim, uma caixinha. Uma caixinha, nada contra, né? Quem sou eu aqui para falar mal do quentão de caixinha? Mas eu já Beverly. Gosto de nada. Que coisa, né? Eu achei acho que é um gostão pouco de remédio, eu não sei explicar. É um xarope, né? Tipo um xarope. Não gostei. É isso aí que eu quis te dizer da experiência que eu tive do chocolate. Você vai com aquela expectativa, alguma coisa na tua lembrança remete a um tipo de experiência. E aí você vai, compra um negócio desse, um quentão desse, e vai degustar a experiência. Não chega nem perto. Então, você fica frustrado, né? Fica muito frustrado. Eu vou passar a receita vou antecipar a receita do meu então quentão, vamos. Como a gente está falando em quentão, que daí a gente pode depois ir para outro assunto. O meu quentão é o seguinte, eu misturo um pouco as duas bebidas. Eu coloco 1 litro de vinho, e é 1 litro, não uma garrafa, porque a garrafa tem 750 ml, né? Mas tem o garrafão, aquele de 2 litros, que eu acho o melhor vinho para fazer o quentão, o vinho de mesa, né? Aquele vinho colonial, aquele que a gente compra na garrafa de plástico. Sim. Então, compra um vinho de mesa colonial, 1 litro desse vinho tinto, 100 ml de cachaça, e daí é 10-1. Né? E são medidas muito fáceis de você reproduzir a receita se quiser fazer pela metade. Né? Se está sozinho, quer fazer pela metade. 1 litro de vinho, 100 ml de cachaça, 1 xícara de açúcar, mas 1 xícara à medida mesmo, né? 1 xícara de açúcar, 12 cravos, 12 cravinhos e 2 paus de canela. Quer fazer meia receita? Divide. 500 ml de vinho, 50 de cachaça, meia xícara de açúcar, 6 cravos, 1 canela. E daí ferve isso em fogo alto. Quando começou a ferver, começou a dar borbulha no líquido, baixa o fogo e conta 10 minutinhos. E 10 minutos está pronto o quentão. Eu não queimo álcool. Quem quiser queimar, dá para colocar o fósforo ali, queimar o álcool, né? Mas é o que dá graça ali no quentão, né? Eu já ouvi falar dessa história de queimar o álcool. Eu, na verdade, não tenho o hábito de fazer o quentão, porque essa é uma coisa interessante também, né? Tem o campo das coisas que são para você ter acesso sem precisar fazer, né? Tem coisas que são isso, tua experiência cultural também. Então, minha experiência cultural é experimentar o quentão feito pela nona, feito pelas pessoas, né? Porque se você arriscar fazer,
é aquilo. Você já sabe que vai ficar frustrado às vezes que não consegue. Porém, você perde também a oportunidade, assim como o Ronaldo, encontrar sua própria receita. Aquela Isso que aí. as pessoas vão lembrar quando tomarem o quentão, dizendo assim, esse aqui é o quentão do Ronaldo. Que né? eu que fiz. Exatamente. Isso aí, fica com uma característica. Tem gente que bota a raspinha da laranja no quentão. Eu não gosto, eu prefiro assim, purinho, só com o vinho e com a cachaça, sem queimar o álcool. Mas eu concordo contigo, assim, quentão é algo muito típico dessa época do ano. A gente não toma quentão. Ah, vá lá, no outono dá para tomar porque já está friozinho, mas chega a primavera, começa a esquentar, você não vai tomar o quentão, porque justamente ele vai te aquecer, vai aquecer o corpo e vai dar uma sensação desagradável, né? Se você tomar com uma temperatura mais quente. Então, para mim, é uma das bebidas que caracterizam essa época do ano e é aquela bebida de memória. Você lembra da festa junina de escola, lembra de momentos que tomou o quentão, das pessoas. Então, tem esse elemento, né? Quentão aqui na nossa região é servido em estádio de futebol, né? Vai num jogo no Jacone ou no Centenário, o pessoal está vendendo quentão em garrafa térmica, né? Ou café, um jogo de noite. Então, Apresentação de circo no inverno. tem quentão, quentão. né? Você vai no circo, tem quentão. Para vai... mim, quentão é igual a alegria. Olha Ponto. só. Igual, ele remete a momentos em que a gente está alegre. Não combina para mim tomar quentão, mesmo que fosse no frio, e em momento, tô down. Não, vou tomar quentão. Vou tomar quentão, tipo assim, tô animado, quero me esquentar. Reunir com Isso, pessoas. é. Mas também dá aquela frustração. Esse fim de semana eu tomei um quentão, Beverly do céu. Assim que quando eu tomei, eu pensei, que quentão ruim. Acontece, né? Não sei, faltava açúcar, eu não sei o que faltava ali, ou se o vinho era ruim, não sei te dizer. Foi uma frustração em forma de quentão. Né? É quando o quentão gera frustração. É, isso Entendi. aí. No meu caso foi o chocolate. Gente, ainda tô com desejo de tomar o chocolate, mas desisti, porque tentei 2 alternativas e não foi uma experiência boa, então desisti. São 11h33, os ouvintes começaram a participar aqui, mas a gente vai dar uma paradinha bem rápida aqui, a gente vai voltar logo depois do intervalo. Nosso assunto são as bebidas típicas do inverno e quanto elas representam a nossa própria cultura, quem somos, né? Elas nos representam em alguns momentos. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quer conhecer as maiores curiosidades e tradições da nossa região? Então não perca a nossa websérie A Serra é Nosso Lugar. O comunicador Luciano Potter vai nos conduzir por cidades e histórias da Serra Gaúcha, celebrando tudo que torna nossa terra tão especial. Tudo certo para embarcar nessa viagem? Acesse o YouTube da Unimed Serra Gaúcha e confira um novo episódio a cada sábado. 11h34. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 10 graus. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Na hora
que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Gente, é inverno, né? Como o inverno ele começou esse ano, da virada do dia 20 para o dia 21, né? Porque é 11 e pouco da noite, dia 20, a sensação que a gente ficou que parece que ele não aconteceu, né? Ele já vinha dando seus ares de presença, mas, sei lá, a gente não falou tanto do início do inverno, então nós aqui do programa resolvemos fazer uma ode, né? Participar e mostrar o inverno a partir desse programa de segunda-feira, já dia 23, ele já tá rolando desde o dia 20 de noite. O inverno, e já falamos de comidas típicas, né? E o quanto elas interferem, o impacto, ou são fruto de uma cultura, e agora a gente está fazendo a mesma coisa com as bebidas, pegando o gancho das bebidas típicas do inverno. Falamos de chocolate quente, falamos do quentão, demos receita de chá, né? E eu tenho alguns ouvintes que, para não deixá-los parados aqui, Ronaldo, deixa-me ver aqui quem é este ouvinte. Fabiano Silva mandou um áudio, Fabiano, só que não tá tão baixinho que não dá para escutar, Fabiano. Então, agradeço a sua participação, mas não vai rolar. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, também desejando para nós aqui um dia maravilhoso, uma semana belíssima. A Neuzi Isabel Zátera está acompanhando aqui o programa também. Deixa-me ver quem mais aqui. Deixa-me ver se eu descubro o nome. Simone Tomasi também está conosco aqui no programa hoje. Obrigada, Simone, pela sua presença e participação. Deixa-me ver quem mais. Eu tenho vários recadinhos aqui que não tem os nomes. A Estelinha, do bairro Rosário, diz: bom dia, eu gosto de chás. Agora, minha meta é fazer um chá com casca de laranja, porque tem um quê, que este chá é meio ácido, mas ela vai tentar fazer o teste. Quanto ao chocolate quente, nunca experimentei. Acredito que não vou gostar muito, pois não gosto de coisas muito doces. Também vou fazer experimentar. Diz ela que vai tentar, né? Mas o inverno, ela diz que adora chás, juntando várias frutas juntas. Um pedacinho de canela, anis estrelado, colocar numa caneca, uma delícia. Boa semana para todos. Tem uma coisa interessante, o chocolate quente, o Ronaldo me ajuda. Esse que é com achocolatado, ele fica mais adocicado e tem gente, descobri eu, que não gosta de coisas muito doces, assim, de bebidas muito doces, que ainda adoçam. Tá? Acho totalmente desnecessário adoçar, porque já o achocolatado ele já é doce. E esse que se compra no mercado, assim, ainda adoça. Ainda adoça, tem gente que ainda adoça. E tem esses que a gente compra o chocolate para fazer a receita de chocolate quente. Ele não é nada doce. Ele não é nada doce, ele não é nada. Ele tem o doce, mas ele não é doce.
Então, não te preocupa, Estela, com é muito... Não é. Ele tem gosto de chocolate de verdade, né? Normalmente. Cremoso. E o chocolate quente doce e com leite é uma adaptação europeia que depois chegou aqui. A origem o chocolate quente é uma bebida com uma tradição longa, né? E culturalmente ele é originário da América Central e América do Norte. Se a gente pegar maias, astecas, que eram povos ali daquela península mexicana da América Central e que cultivavam o cacau. E era considerado uma bebida sagrada. Mas como que era feito o chocolate quente na época? Porque o Isso cacau, a gente está falando... lembrar, ele é amargo, né? É amargo. O cacau de verdade é amargo. Ele é parecido com o café, com o grão do café, né? E nós estamos falando aí dos anos 1300, 1400, antes da chegada dos espanhóis ao continente. O cacau, ele era torrado, então já é um grão que é amargo, ficava mais amargo ainda. E ele era macerado numa espécie de pilão. Então ficava como um pó de café. Para né? mim, Um pó de cacau. ele lembra o pó da canela. Parecido, né? Ele tem um quê que lembra a canela, o pó do cacau torrado. Junto com água, pimenta, que é algo muito característico ali daquela região do México, da América Central ali, e especiarias. Era uma água com aquele pó, com pimenta, com especiarias, e era considerado uma bebida revigorante, utilizada com fins ritualísticos, para determinadas divindades, né? Ele era tomado, por exemplo, antes, um governante, antes de uma decisão importante, tomava o chocolate quente para uma forma de inspiração, para vir uma inspiração, limpar a mente, vir uma inspiração divina. Os guerreiros, antes de irem para uma batalha. E você percebe que faz sentido quando a gente sabe que o cacau tem substâncias que realmente fazem o corpo dar uma animada. Né? Tem não tem o slogan um desses achocolatados, não é energia que dá gosto? Exato. Não sei se ainda é esse slogan. Acho que ainda é. Mas eu de vez em quando compro no mercado e ainda tem o chocolate dá energia. Então, tinha essa função pré-batalha, né? Assim, de dar energia para os guerreiros. Daí, quando chegam os espanhóis, no século XV, descobrem essa bebida, o cacau é levado para a Europa e ele passa a ser, como ele era uma especiaria vindo do Novo Mundo, foi considerado algo exótico, ao mesmo tempo de luxo. Então, ele passa a ser consumido pela nobreza da Espanha, de Portugal, da Inglaterra. Então, ele adquire essa característica de bebida de luxo. E aí, ele passa a ser incorporado ao leite, porque o europeu achou muito amargo fazer o chocolate com a água, com a pimenta, com as especiarias. Daí, o chocolate é misturado ao leite, e isso provavelmente deve ter surgido em regiões montanhosas, nos Alpes, por exemplo, ou na França. E se passou a ter um costume, Beverly, sabe do quê? De consumir o chocolate em xícaras de porcelana, que mostrava justamente esse caráter nobre da bebida. Porque pensa, o cacau vinha do outro lado do mundo, numa época em que o transporte era super complicado. Então, era um artigo de luxo, só para nobreza. Então, foi ali nessa época que começou a ser incorporado o leite e também o costume de beber na xícara de porcelana, não em qualquer recipiente. Era assim na xícara da nobreza. Assim como as especiarias, né? Que no mundo todo, as especiarias, o comércio de especiarias era uma coisa extremamente cara, né? Que chegava nas pessoas mais nobres para tirar o gosto de estragado das comidas, né? Não tinha geladeira? Não tinha geladeira, né? A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, ela diz o seguinte: olha, bom dia, no inverno eu gosto de quentão e de chá de frutas. Quentão e chimarrão não pode faltar para ela. Também gosto muito do anis estrelado, diz ela. E sim, ela queima o álcool do vinho e aí não faz sentido colocar a cachaça não, Ronaldo. No caso isso dela, nesse caso, realmente. Nesse caso não, né? E ela mandou um gifzinho aqui de uma caneca cheia de quentão. Ai, que Gostei. delícia. Gente, eu aprendi há um tempo atrás, Ronaldo, que dá para fazer... O nome seria chá, né? Mas a pessoa usou o termo sopa
de frutas, que seria fazer uma espécie de chá, né, num panelão, botar muitas frutas e deixar aquilo curar, né? Ele vai reduzir um pouquinho com o tempo, todo mundo sabe disso, vai reduzindo quando você vai curando aquela água com frutas, né? E não colocar açúcar, porque o próprio açúcar, por exemplo, laranja, bergamota, limão, que mais? Abacaxi, já tem o açúcar, todas as frutas têm o seu açúcar, né? Mas elas têm, parece que uma concentração mais intensa e seriam frutas adequadas para se colocar no chá. E deixar aquilo, enfim, ferver bastante e deixa paradinho. Depois tomar o líquido, mas também comer as frutas. Por isso, a ideia da sopa, porque no chá, o que a gente faria? Coaria. Deixaria só o líquido, né? Então, deixar também as frutas para consumi-las, comê-las junto com o caldo, porque é uma sopa de frutas, que é altamente nutritivo para o inverno, enfim, faz a gente ficar bem. Eu já gosto da ideia de tirar as frutas de um lado, come elas separado em outro momento com sobremesa, já bota um sorvete e toma o caldo, como chá. Porque fica saboroso, né? Eu sou da opinião da compota de pêssego, né? Já Ali gosto. bem docinho, né? Dessa, A fruta, sim, dessa não. forma não gostei. Já não gostou. Agora, a gente falou no intervalo, Beverly, outra bebida, uma bebida / comida de inverno, são as canjas, né? Sim. Os caldos salgados. Ou as sopas mais liquidificadas, Isso, né? Porque eu acho algo muito característico também de épocas frias. Você coloca ali todos os elementos do caldo de uma sopa de anholine, por exemplo, coloca ali para refogar num panelão a galinha, o frango, né? Dá uma refogada, depois vai com água, cebola, uma cenoura, deixa aquele caldo ferver bastante e depois toma numa caneca, né? Eu acho uma delícia. E Tem gente também que é gosta associado da sopa como... de anholine, mais anholine e pouco caldo. Eu já ao contrário, 3 grãozinhos de anholine, eu chamo grão. 3 anholines, Eu né? gosto meio a meio. Eu gosto bastante de caldo. Pra mim, o gosto do caldo é que é o sensacional do negócio. Tem que ser feito com boa dá pra anholine. tomar o caldo na caneca, né? Dá pra tomar na caneca. Mas nada pra mim substitui colocar num prato, ficar driblando pra não virar fora do prato. E tem toda uma cultura, né? E daí vai poteando equilibrando. o pãozinho no Nossa. caldo, né? Ou coloca aquele creme gostoso que dá aquela... A que é uma creme eu raiz. não sou fã, não. Eu gosto. Eu acho muito forte. Ó, já começou a salivar aqui agora, né? Começando bem a semana, né? Falando de comida, de bebida. O caldo da canja, que normalmente a canja vai arroz, né? O caldo da canja, sem o arroz, também acho bem bacana. Dizem que levanta até defunto, né? A Jaque, queridona da Jaque, diz: oi, gurias e guris, estou acompanhando vocês são minha companhia. Um abraço para vocês. Ela mandou aqui Jaque. O Claudemar Rigotti, bom dia a todos, né? Quentão é diferente um do outro conforme as mãos que os preparam. E me aparenta que a cultura da nossa região mudou um pouco, quentão, nas últimas décadas. Antigamente tinha menos açúcar, diz o Claudemar Rigotti. Atualmente não consigo tomar 2 copos de quentão porque parece enjoativo de tão doce. Concordam ou meu paladar mudou? Nessas festas juninas de escola, ele até me parecia mais alcoólico. Agora não pode mais. Não é que parecia, era mesmo. Agora não pode mais, né? E quando eu era criança, meus familiares diziam para não tomar muito porque pegava. Claro, né? Ficava tchuco. Será que eram os antigos que não deviam muito, né? Que faziam assim? Quem tá certo? A pergunta dele é quem tá certo. Depois ele diz aqui, sobre o chá, eu adoro chá de cidreira doce e chá de limoeiro, folha de limoeiro, caipira, também adoçadinho. Bacana, gostei da ideia dos chás. Chás de cidreira, acho um dos chás mais gostosos, mas o chá de cidreira, para mim, tem um efeito que vê cultura, né? Me criei com chá de cidreira e de cidró, que, pasmem, são folhas diferentes, né? Plantas diferentes. Embora o sabor seja um pouco parecido, eles são chás que, para mim, servem para dormir. Eu não tomaria um chá de cidreira nem de cidró durante o dia. Mesmo que eu não ache que vai me fazer ficar sonolenta. Mas eles são chás feitos para você tomar antes de dormir. E para ti? Eu não consigo ficar com sono tomando chá. Assim, não. eu sei que culturalmente se tem isso, né? De que o chá de camomila acalma. Também é chá para dormir para mim. Chá para dormir, né? Ou eu pra tomo, dor de para mim, barriga. não me faz cócega em termos de sono. Então, eu tomo pelo sabor mesmo, né? Um outro chá que eu lembrei Mas cabe agora... tomar em qualquer hora do dia para ti, então? Eu gosto de tomar chá de manhã e de tarde. Mas de cidreira, de cidró, tanto faz? Cidró, não. eu gosto do camomila, um chá preto. Entendi.
Em qualquer hora, assim. Tá. Porque para mim, na minha concepção, na minha forma de enxergar, eles são chazinhos típicos para acalmar a criancinha, para tomar de noite, etc. Assim, parece que faz não é nem pelo sabor e nem pelo efeito, mas combina com o horário, sabe? Combina com a noite. Eu tomo pouco chá, Beverly. Não é chazeiro. Não. Às vezes, assim, é pontual. Às vezes me dá vontade de fazer um chá, eu faço. Mas não é uma tradição, assim, um costume que eu tenha todo dia um chá. O que eu utilizo muito no dia a dia é o café, para mim, é a bebida mais presente, assim, no meu dia a dia. Porque eu sempre tomo em 2 momentos específicos todos os dias, que é o café da manhã e o café da tarde. Eu tenho esse costume. De tarde, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou dar uma paradinha de alguns minutos e lá pelas 13h30, 4h, eu vou tomar um cafezinho com leite. A Isabel te aconselha, Isabel Viapian, diz, Ronaldo, chá preto a gente deve tomar de manhã, pois ele pode afetar o sono, viu? Isso sim. Então... porque ele tem cafeína, né, Isabel? Isso aí. Ele tem um efeito parecido com o do chimarrão. O chá preto. Sim, e o erva doce já tem também esse efeito mais calmantezinho, mas para mim é isso aí. Vale mencionar que o Claudemar diz o seguinte aqui, ó, chá de folha de limão, né, de limoeiro também é para dormir. Folha de limoeiro também deixa calminho. O café preto ao levantar e o chimarrão durante o dia, para ele, Claudemar Rigotti, são sagrados. Café preto, né, para acordar, e o chimarrão ao longo do dia são sagrados. Eu quero trazer aqui a questão da cultura, Ronaldo, porque o café é uma coisa que nós brasileiros, já falamos sobre isso, né? Uma política chamada café com leite, né? Nós somos um dos grandes produtores de café para o mundo e nós temos o hábito do café. Tá na nossa cultura tomar café, né? E essa ideia de tomar café ao levantar, o nome diz café da manhã, a gente não diz, sei lá, pão. Não é o chá da manhã, né? É café da manhã. Café da manhã. Dá nome a uma refeição importante do dia. Mesmo que não tenha o café. Às Exatamente. vezes, tomei meu café da manhã. O que você comeu? Um sanduíche com suco, mas foi o café da manhã. Um copo de leite com o suco verde. Ele café da manhã. É tão importante que nomeou uma refeição mesmo não estando presente necessariamente. Verdade. Veja como ele é tão forte na nossa cultura que tem isso. E o chimarrão, ele é muito relacionado também conosco aqui pela questão latina, né? Nós temos a questão dos povos originários, que já conta a lenda, né? Que há uma história, né? Eu adorava essas lendas. Lenda do chimarrão. Até hoje eu gosto. Sim, são histórias muito interessantes. E o chimarrão, ele tem uma característica muito nossa, assim, nossa que eu digo, não do Rio Grande do Sul especificamente, mas dessa região do mundo onde nós estamos falando, que é o sul do Brasil, junto ali com Uruguai e com os pampas da Argentina. O chimarrão, originariamente, ele é uma bebida dos povos Guarani, que aqui viviam antes da chegada dos europeus. E ele tem muito dessa característica desse nosso território que, historicamente, foi um território de disputa. Né? A formação do povo gaúcho, ela está relacionada a ser um território afastado do centro do poder e que era uma zona de fronteira. Né? Aqui viviam indígenas Guarani, por exemplo, chegam os espanhóis, daí tem todo aquele confronto pela posse da terra, do novo continente. Depois os portugueses querem expulsar os espanhóis aqui da região. Então, essa zona onde nós vivemos, o Rio Grande do Sul, foi uma terra por séculos de disputa, de contendas, de guerras. E isso reflete muito nas nossas características. E como que o chimarrão ele se incorpora? É muito interessante. É uma bebida que também tem a mesma... uma origem muito parecida com o chocolate lá dos maias e dos astecas, era o chimarrão para os povos Guarani. Eles tomavam no formato de infusão, né, da folha da erva mate com a água quente, antes de tomar decisões importantes, uma forma de se conectar com os deuses, antes de batalha. Quando chegam os padres jesuítas e fundam as reduções, ele é utilizado de uma maneira quase que de sincretismo para adaptação, né? Ou seja, não desprezar um costume
que já existia aqui no território e é incorporado. E a origem do nome, ela é pejorativa, por incrível que pareça. A palavra no espanhol, o nosso chimarrão, ele deriva de cimarrón no espanhol, no castelhano, e que designava, olha a crueldade da significação, ou animais ou escravos que fugiam, ou algo que fosse selvagem, rebelde. Então, os espanhóis, quando aqui chegam nessa zona do Rio Grande do Sul, denominam essa como uma bebida selvagem. Dos indomáveis. Dos indomáveis. Então, essa é a origem. E depois os jesuítas que vão incorporar e permitir, entre aspas, que o chimarrão fosse algo utilizado ali por aqueles povos. Tem várias histórias. Uma dos pratos que eu lembro também que tem uma história semelhante aqui no Brasil tem a ver com a questão da feijoada, né? A feijoada típica que a gente gosta. Muitas vezes tem restaurantes que fazem num determinado dia a feijoada tradicional. Ela também vem da cultura afro-escravagista e tudo mais. Não é o caso hoje, que a gente não vai entrar nesses detalhes todos de outros alimentos, mas da bebida achei interessantíssimo que você traz isso, Ronaldo, porque nem sempre a gente sabe das origens, né? E ver como, ao incorporar, ela ganhou outros ares. Tanto é que, para nós, lembra a amizade, né? O companheirismo, a roda de chimarrão, que não se toma sozinho, se toma nos coletivos. E os indígenas já tomavam no coletivo, já era na roda, né? Era uma bebida comunitária que se dividia, compartilhava, né? E essa tradição permaneceu. Ficou bem bacana. Tem mais ouvintes participando aqui, trazendo a questão dos caldos, das sopas, né? A Ana Séries diz o seguinte, olha, sobre alimentos de inverno, sopas, para mim, diz ela, são essenciais. Caldos, cremes que esquentam e dão sustância, já diria minha nona. Chá de frutas, a Ana ama. Volta e meia ela faz, me manda até fotos aqui, esquentar o corpo para aguentar o frio. Entre essas bebidas que ela está falando, seria uma sopa mais liquidificada, né? Ou a canja, né, que a gente toma na caneca, ou toma só o caldo da canja, me faz lembrar muito de um prato que eu consumi algumas vezes no Nordeste, que lá é uma coisa que eles tomam sempre, frio ou quente. Mas para mim faz muito sentido só no frio, que é o caldinho de feijão. O caldinho de feijão não é a sopa de feijão, né? É o feijão batido, liquidificado, não se toma um montão, se toma um pouquinho, que se serve para abrir o apetite. E é muito bom, né? Nossa, eu faço aqui no inverno caldinho de feijão para tomar, não um pouquinho, Nós temos aqui a ideia da minestra, né? Que é aquela sopa de feijão com a massa, etc. Minestra. Eu já gosto do caldinho, só o caldinho. Só o caldinho. Nossa, esquenta, saboroso, gostoso, né? Para mim é uma bebida típica de inverno. Sem falar nos vinhos, né, Ronaldo? Para mim o vinho é uma bebida que a gente pode tomar em qualquer época do ano. Mas me parece que no inverno ele faz muito sentido, porque ele também esquenta, né? Depois que você toma uma taça de vinho, você se sente aquecido. E também tem essa estética do frio, assim como... Elegante, né? Assim como o chocolate quente, assim como o quentão, essas outras bebidas que a gente foi falando ao longo do programa. Eu particularmente acho uma taça de vinho no inverno algo que emenda no look do dia. Sabe, você tá com uma manta, uma roupa bonita, ou mesmo bem agasalhado, com aquela extensão da taça de vinho, não sei porquê, tem algo no meu inconsciente coletivo que tem a ver com a questão cultural. Que remete a uma certa elegância. A Martita diz o seguinte, memórias. Quando criança, minha mãe fazia com casca do cacau, um leite e um pouquinho da tradicional maizena. Aí fazia o chocolate quente dessa forma e ficava muito cremoso e era servido em aniversários. A Marta é da Argentina. Que legal. Ela é natural da Argentina, mora aqui, né? Eu fazia com a casca de cacau, leite e um pouquinho de maizena, dava aquela encorpada. Ronaldo, a gente está chegando na reta final do programa de hoje. Não dá para a gente desatentar que, além, claro, de todas as delícias, os sabores, muitas vezes consumimos produtos, bebidas no caso hoje, que a gente nem se dá conta do porquê faz, né? Tem a ver com a nossa cultura. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a história. Isso que eu coloco aqui em vários programas. É sempre bacana a gente buscar as origens dos nossos hábitos. Por uma questão de conhecimento, de ampliação de repertório. A gente gosta de tomar o nosso quentão. E hoje a gente tem ferramentas, né, de busca, de pesquisa que facilitam a gente descobrir as origens. E é interessante ver que por trás de hábitos
que passam de uma geração para outra a receita do quentão que a gente aprende com a avó, com a mãe e segue reproduzindo, ou do chocolate quente, ou essa lembrança de uma festa de aniversário da infância em que se fazia o chocolate. Enfim, existe um motivo por trás. Existe um motivo pelo qual o chimarrão é uma bebida compartilhada em círculos, em rodas, e que a gente gosta de dividir ele e de conversar enquanto a gente bebe. Existe um motivo por trás do cafezinho nosso de todos os dias. E descobrir esses motivos enriquece ainda mais o hábito. Eu também acho sensacional. Para fechar aqui, o Ademar Roberto Sebem, nosso querido amigo, ele diz, olha, caldinho de feijão alternado com um pouquinho de cachaça é típico do Alto da Sé em Olinda. As pessoas lá tomam, tem um alto e tem uma outra bebida que a gente acabou não mencionando, mas também aqui na região é comum, que é o café com a graspa, né? Ah, é verdade. Cafezinho com graspa. Ou com grapa, dependendo da pronúncia, né? Eu não gosto muito, mas eu acho muito forte. Mas é também bem tradicional. Eu lembro, eu sempre falo do seu Fedrice, né? Renato Fedrice, hoje ele já é falecido, já está no andar de cima. Mas ele, durante muito tempo, o Ronaldo, ele fazia o pinhãozinho esse que você gosta, cozidinho, né? Na água, que abria naquele ponto, né? Naquele ponto ele entregava para as pessoas num copinho, lá na campanha do agasalho. Dia da abertura da campanha do agasalho, aquele frio, que normalmente era bem definido, né? Muito frio. E ele vinha com um potinho, então, do pinhão cozido na água e com o café com graspa. E oferecia, né? Uma vez eu tomei um golão, assim, achando que era café. Se esquentou ao longo do dia, né? Fiquei faceira, aquela manhã Entrou inteira. no ar sorridente a Bébora. Mas eu não gosto muito do sabor, né? Eu prefiro café. Isso aí, eu também. Mas tem gente que toma. Ronaldo, obrigada pela presença, viu? Um abraço, bom início de semana e vamos nos esquentar aí com as bebidas típicas do inverno. Fechou. A gente fica por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível